pessoal, estamos aqui novamente para responder as questões da prova de suficiência CFC 01/2012 e essas resoluções estão todas em post no nosso blog www.profmariojorge.com.br e lá vocês poderão colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, enfim, fiquem bem à vontade que eu terei o maior prazer em responder. Agora nós vamos responder aqui a questão número 25, que trata de índices de análise de balanço. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes indicadores nos últimos 3 exercícios. Então aqui está mostrando quociente de endividamento, rentabilidade sobre patrimônio líquido, rentabilidade sobre o ativo, permaneceu igual nos 3 exercícios, margem líquida, que foi diminuindo, 10, 6 e 5. Quociente de endividamento aumentou e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido também aumentou. Então, a partir da análise dos indicadores, é correto afirmar que, aí eles colocam aqui 4 afirmativas, nós vamos então testar as 4 afirmativas, para ver então qual delas é a mais correta. Okay? Então vamos à primeira. Aqui diz, a elevação do endividamento ao longo dos anos tem reduzido a rentabilidade proporcionada aos proprietários. O aumento do endividamento ao longo dos anos tem reduzido a rentabilidade proporcionada aos proprietários. O quociente de endividamento é calculado dividindo-se o ativo de curto e longo prazo pelo passivo de curto e longo prazo, e não leva em consideração o efeito provocado pelas despesas financeiras calculadas sobre o passivo. Então aqui ele diz primeiro que a elevação do endividamento ao longo dos anos tem reduzido a rentabilidade, só que a rentabilidade é calculada com base no lucro. Então o endividamento ele pode ou não ter reflexo direto no lucro, porque eu posso aumentar as despesas financeiras, mas diminuir outro tipo de despesa. Então, a partir desses cálculos, podemos perceber que não há interferência direta do quociente de endividamento no quociente de rentabilidade do patrimônio líquido. Por outro lado, indiretamente, se o aumento do endividamento provocar um aumento significativo das despesas, estas podem interferir no lucro, diminuindo a rentabilidade. Mas não temos essa informação. E também podemos perceber que a rentabilidade aumentou, o que pode significar melhora do lucro. Sendo assim, essa alternativa está descartada. Então ele está dizendo que o aumento do endividamento piora a rentabilidade. No nosso caso aqui, primeiro, houve aumento do endividamento? Houve. Está lá nos índices apresentados antes. Piorou o resultado? A priori não, porque o índice de rentabilidade já aumentou. Qual é o reflexo que o aumento do endividamento pode trazer na rentabilidade? Se ele, em função do aumento do endividamento, eu posso ter um aumento das despesas financeiras, o que provoca uma queda no lucro, portanto uma queda na rentabilidade. Porém, o lucro não é composto só de despesa financeira. Eu posso ter um aumento na despesa financeira e um aumento na receita, ou uma diminuição em outra despesa, o que faria o lucro permanecer o mesmo. Provavelmente foi isso que aconteceu. Só que essas informações detalhadas não estão na questão. Então, de cara, nós podemos afirmar que o que está escrito aqui não é verdadeiro, porque dependeria de outras informações sobre outras receitas e outras despesas, porque envolve o resultado. Ok? Vamos para a próxima. Aqui diz assim, a taxa de retorno sobre o ativo tem se mantido em 15%, apesar da queda na margem líquida, porque a empresa tem aumentado o giro do ativo. Então ele diz assim, o retorno do ativo se manteve em 15%, apesar da queda na margem. Então a margem de lucro caiu, mas o retorno se manteve igual porque o giro aumentou.
o giro do ativo. Será que isso é verdade? Então vamos ver. Olha só. A rentabilidade do ativo pode ser obtida dividindo-se o lucro pelo ativo ou multiplicando-se margem pelo giro. Então isso aqui, a rentabilidade, a fórmula da rentabilidade é lucro dividido pelo ativo. Ou ainda, rentabilidade pode ser igual a margem vezes giro. Quanto mais eu girar o meu ativo com uma margem X, mais rentabilidade eu terei. Então vamos ver utilizando os percentuais que foram colocados no enunciado. Aqui complementei só a margem, a fórmula da margem, lucro dividido pela receita líquida, e a fórmula do giro, receita líquida dividido pelo ativo. Por isso, nós podemos dizer que a margem vezes giro é igual a rentabilidade. Vou pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se eu tenho aqui lucro dividido pelo ativo é igual a isso aqui, ó. Lucro dividido pela receita líquida multiplicado pela receita líquida dividida pelo ativo. Estou dizendo que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Esse multiplicado por esse. Por quê? Por questões matemáticas, né? Quem estudou, não perdeu essa aula de matemática, sabe que uma multiplicação dessa eu simplesmente elimino esses dois aqui. Então eu vou ter lucro dividido pelo ativo, que é essa fórmula aqui. Por isso que essa situação é igual. Então, continuando. Utilizando os percentuais que estão no enunciado. Rentabilidade é 15%. 2009, né? Rentabilidade 15%. Margem 10%. Giro 1,5%. Então, claro que eu fiz isso aqui para chegar nos 15%. Mas vamos verificar se os outros anos a gente consegue confirmar aquilo que está escrito lá. Então, eu tenho aqui 10% de margem vezes 1,5% de giro, vai dar 15% de rentabilidade, utilizando os números de acordo com o que deve ser, né? Em 2010, manteve-se 15% de rentabilidade, a margem caiu, mas com uma margem menor, para eu manter o mesmo nível de rentabilidade, eu tenho que aumentar o giro. É isso que está escrito lá. Então, a priori, a afirmativa é correta. Nós vamos fazer 2011 também. Então, 6% vezes 2 vezes e meia de giro vai me dar 15% de rentabilidade. E 2011, para manter o mesmo nível de rentabilidade, com uma margem que caiu de 6 para 5, eu tenho que aumentar o giro de 2,5 para 3. Então, a afirmativa é correta. Mantendo-se a rentabilidade, com uma margem caindo, eu tenho que aumentar o meu giro. Era isso que estava escrito lá. Então essa alternativa está totalmente correta. Pelos cálculos efetuados, podemos ver que para manter a rentabilidade no mesmo nível, com uma queda na margem, só será possível com o aumento do giro. Portanto, a alternativa está correta. Mas vamos ver as outras. Do ponto de vista dos proprietários, a empresa está a cada dia menos lucrativa e menos arriscada. Essa alternativa é muito subjetiva, pois para confirmá-la precisaríamos ter pelo menos o valor do lucro anual. Ele está falando em lucratividade aqui, né? Ela é mais lucrativa ano a ano, mas nós não temos o valor do lucro. Por hipótese, poderemos inclusive ter lucros iguais nos 3 exercícios. Então veja que, vou voltar aqui um pouco. O que eu quero dizer ali, ó,
Qual é a margem, qual é a fórmula da rentabilidade? Lucro dividido pelo ativo. Então eu tenho aqui o lucro 150. Aqui também, margem é lucro dividido pela receita líquida. Olha só, o lucro aqui manteve-se sempre o mesmo, né? E a rentabilidade é a mesma. Então, muito subjetiva, por hipótese, poderemos inclusive ter lucros iguais nos 3 exercícios. A questão do risco pode ser analisada tomando por base a evolução do endividamento, que no caso dessa empresa vem aumentando significativamente. Então, primeiro, sobre a lucratividade não temos como afirmar porque não tenho o valor do lucro. O cálculo que eu fiz ali foi com valor hipotético. Segundo, está dizendo que é menos arriscada, porém o risco tem muita relação direta com o endividamento. E o nosso endividamento está aumentando. Então, teoricamente, o nosso risco também está aumentando. Portanto, essa alternativa é incorreta. E a outra é, o custo médio do capital de terceiros é inferior a 15%, uma vez que a rentabilidade do patrimônio líquido supera a rentabilidade sobre o ativo. Bom, a rentabilidade é medida pelo lucro, e o lucro é apurado com base em todas as receitas e despesas. Então não podemos afirmar que o percentual da despesa financeira é maior ou menor que a rentabilidade do ativo. Que é o que ele está dizendo aqui, né? O custo médio do capital terceiro é o quê? É a despesa financeira. Ele está dizendo que é inferior a 15%. Nós não podemos afirmar isso. Por quê? Porque nós não sabemos qual é o valor da despesa financeira. Ponto. Não tem como saber. Pois um aumento ou diminuição da despesa financeira pode ser compensada por aumento ou diminuição em outra despesa. E assim o lucro pode permanecer o mesmo. Então eu estou comparando uma despesa isolada com a rentabilidade, que é calculada como lucro, rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Isso aí é infundado, porque pode até ser certo, mas pode, eu não tenho como confirmar isso. Para confirmar, eu dependeria do valor da despesa financeira e saber qual é o percentual dessa despesa financeira. Então, poderia ser certo? Poderia, mas eu não tenho como confirmar. Ok? Então, aqui tem os índices, né? Calculando os lucros iguais, rentabilidade. Então essa alternativa é incorreta. Aqui o capital terceiro, o endividamento, né? A gente não tem aqui a despesa para saber. Não tem como. Então a resposta correta é a letra B. Desculpa, é a letra B. É a única alternativa correta nesse caso aí. Ok? Espero ter ajudado, ter contribuído. Se você permanecer com alguma dúvida ainda, por favor, use o blog lá, o comentário desse post, para que eu possa responder para você. Uma outra coisa importante, se você achou esse vídeo importante, ele ajuda, então por favor coloque embaixo lá no YouTube gostei, e adiciona como favorito, para que aumente sim a divulgação. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.